Eu acho interessante tu trazer essa fala do Kiarostami, porque eu estava aqui justamente pensando, enquanto a Lídia estava falando, que eu acho que é mais comum atualmente haver uma grande defesa, assim, um deslumbramento com as possibilidades que sem dúvida são enriquecedores das novas mídias, do múltiplo acesso à cultura, porém também acho que essas poucas reflexões, assim, não diria talvez pessimistas, né, mas de cautela quanto ao que isso pode também gerar de negativo, né. E particularmente uma, acho que foi bem significativa para mim ultimamente, há poucas semanas atrás, o Vargas Llosa esteve aqui em Porto Alegre, no Fronteiras do Pensamento, e toda a fala dele foi, na verdade, uma crítica ao que ele considera atualmente uma certa crise da cultura. E ele levantou que, passada assim, né, o fim das metas narrativas e a grande democratização da cultura, se começar a defender que tudo é cultura, que qualquer coisa feita, justamente alguém com uma câmera lá faz um filme, isso é cultura, alguém lá escreve no papel de guardanapo, isso é literatura, que ao democratizar tanto a literatura, as artes, a cultura, começa a se entrar num estado de que quando tudo é bom, nada é. Quando tudo tem valor, nada tem valor. Ou seja, com uma extrema crítica que a gente coloca hoje em dia a noção de elite cultural, de que há algo melhor do que outro algo, de que Mozart é melhor do que um outro compositor, ou de que, enfim, de que um Flaubert é mais genial do que outro, ao quebrar a necessidade de hierarquizar as coisas, a gente também talvez esteja um pouco perdendo um certo valor de escolha moral que a arte tem na sua essência, né? E aí eu deixo aqui só para instigar o debate, né, se vocês concordam com isso, se vocês acham que talvez essa falta essa dificuldade de escolher, e eu acho que isso tem muito a ver também com a recepção, né, eu vejo pessoalmente, assim, né, quando para mim era muito difícil piratear um VHS para assistir um filme noir de 40 e poucos e tal, daqui a pouco eu chego na internet e eu baixo 15 filmes noir do mesmo diretor, eu acho que eu nem... Antes você via aquele VHS e corria atrás, agora você exatamente, não vê agora eu não vejo os 15, baixa. exatamente, não você vejo os baixa, 15. já pode baixar todos e aí não vê. E eu vejo também por relatos assim do meu pai, quando morava em Rio Grande, chegava um western por semana, aquele western era aquela oportunidade de ver, passou, perdeu o Fritz Lang e já era, né? Ele viu naquele dia, aquilo marcou ele tanto, né? E como agora o Mutarelli estava falando, estava sentado aqui, não estava vendo a legenda, mas depois eu capturo lá, eu vejo no YouTube. Depois eu não vou ver mesmo, então... E o Wim Wenders fala uma coisa interessante também, né? Que o Wim Wenders fala que ele não tem televisão, né? Ele só tem não tem TV, cabo, entrada de imagem, a não ser que venha de um DVD, assim, de um VHS, né? Ele só assiste filmes. Mas que ultimamente ele tinha começado a fazer o exercício de não assistir. Ele entra num filme e se ele não está gostando, ele levanta e sai. E isso graças à mulher dele. E ele se deu conta de o quão enriquecedora atualmente, principalmente com esse bombardeio de informações, é a opção de não assistir. Porque ao optar por não gostar de algo é quase tão forte, né, para tuas convicções estéticas e morais, quanto gostar de algo, né? Ainda mais quando a gente vive nesse flood, assim, né, de estímulos audiovisuais, né? Enfim, tá lançada. E uma questão complexa que eu acho com relação a isso, que eu falei um pouquinho nessa história dos adolescentes no cinema e tal, é que eu questiono muito, por exemplo, as pessoas falam, por exemplo, eu mesmo citei o Dilma Boy, mas já teve o Tapa na Pantera, teve não sei o que lá, 2 milhões de pessoas viram mesmo? Né? Porque você não sabe se viram, porque eu, por exemplo, a grande maioria dos links que me passam dizendo que isso é genial, é muito legal, eu clico e geralmente se dura 6 minutos, eu vejo 20 segundos. E aí desligo e vou ver outra coisa. Então, bom, Lourenço, fala aí, você ia falar também. Não, o que eu estava pensando, assim, a minha preocupação, ela está em outro lugar, porque eu acho que por isso que eu também estou com as minhas preocupações. Eu acho que essa confusão faz parte da transição e que uma hora essa poeira naturalmente vai assentando e vai encontrando os caminhos. A minha grande preocupação agora apesar desse filme ter sido dirigido, e o incrível é isso, a gente não saber o limite do que é amador, do que é documentário ou não, mas eu fico pensando o menino que pega o celular ou qualquer coisa dele. Então, o menino que pega uma filmadora e sem saber por que um celular, ele faz um registro e tem alguma coisa realmente, alguma coisa interessante ali, um potencial, e ele nem sabe por que ele fez isso. E aí alguém manda para o festival e esse menino... O que mais me preocupa agora é como não atrofiar essa coisa, esse não sei por que eu fiz isso, profissionalizando esse menino, né, tornando ele um escritor, um pintor ou qualquer coisa. E aí, é claro que ele vai ter que estudar, eu acho que também a gente não pode desprezar de forma alguma
a academia ou o estudo, eu acho que é muito importante você passar por isso. Mas tudo isso vai formatando e vai ser muito difícil ele conseguir ligar qualquer super câmera ou qualquer coisa que tiver ao alcance dele e ele fazer esse não sei o que, não sei porquê. Né? O meu medo é onde se perde isso, e isso é geral, acho que... Mas aí tem uma coisa que eu acho interessante, isso que eu lembrei que eu ia falar antes, que eu acho foi bem curioso nesse debate, a gente estava relembrando, que assim, há 10 anos atrás, quando o digital estava começando realmente a montar, começaram a acontecer as chamadas oficinas de audiovisual, que sempre eram voltadas principalmente para a cidade de comunidades e tal, levar o audiovisual para outra voz e tal. E eu me lembro que em 2000, 2001, 2002, nos festivais em que isso começou a aparecer, era visto com um ânimo muito grande por algumas pessoas, inclusive eu escrevi um texto sobre isso e tal, que ali vinha um olhar novo, que você realmente criava uma diferença ao tirar a câmera de onde ela sempre teve, botar num outro lugar e tal, e que vamos ver onde isso vai parar, né? Nessa coisa do estamos aqui, mas vamos ver onde será que isso vai parar. Pô, incrível, primeiras coisas... Ao longo de 8 anos, cara, muito poucas vezes saíram filmes realmente fortes dali. Em parte porque não era o projeto principal é fazer uma atividade pedagógica, de afirmação da identidade, blá, 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 e não de ter um produto no final ótimo. Mas em parte eu acho porque é óbvio que, na verdade, grande parte da sensibilidade dessas pessoas, independente de onde elas estejam no extrato social, é formado pelas mesmas fontes de imagem. Formada pela mesma telenovela, pelo mesmo filme hollywoodiano, pela mesma hiperpresença de determinadas imagens. Então, não por acaso, a maioria dos filmes vinham com essa matriz. Então, acabava virando uma coisa ilusória e inocente de projeção sobre o outro, né? Sempre que na época do cinema novo se dava na questão dos temas e de botar o brasileiro real na tela, e que aí nesse momento foi o brasileiro real atrás das câmeras, e no fundo o resultado no final era o mesmo, que era assim, não, no fundo você está querendo projetar nesse brasileiro algo que ele mesmo não tem a ambição de ser ou não ser. E o Pacifica, esse filme que eu citei, era muito interessante por causa disso, porque as imagens são, como eu falei, muito amadoras, ao mesmo tempo muito complexas e ao mesmo tempo extremamente clichês. Quer dizer, como o Marcelo falava num debate, só de imagem simulando o King of the World do Titanic na frente do cruzeiro, ele tinha de 2.000 imagens que ele pegou de câmera, 1.700 câmeras das pessoas que tinham essa imagem feita. E cada um filmando como se fosse o grande momento, a grande sacada. E acho que tem um pouco isso nessas imagens, num certo momento, que não adianta idealizar a realização de imagens se a formação do imaginário audiovisual é o mesmo para essas pessoas, todas. Né? Todas, claro que não, mas numa percentualidade muito grande. Então, acho que é uma questão também interessante, que é uma questão, inclusive, premente. Para mim, me parece claro ser hoje a questão principal a se discutir, inclusive numa perspectiva educacional. Não é por acaso que na França a educação audiovisual é considerado parte do currículo básico de escola, e educação audiovisual não se fala de doutrina, não estou falando de doutrinário, nem culturalista, nem isso, mas simplesmente o fato de que ler imagens e sons é uma coisa essencial de ser pensada desde criança, porque senão, como dizem lá na França, é um fato, eles vão aprender de qualquer jeito, mas é melhor aprender discutindo e pensando como é com a literatura, com tudo mais, que é só por isso que a literatura existe como ensino, porque é importante ler, já que vai ler, e ler imagens e sons hoje, e se você não ensinar no sentido doutrinário, mas ter pelo menos uma discussão, que é óbvio que sempre vai depender da qualidade do professor, mas isso em todas as áreas, se você não tem no mínimo uma discussão, ele vai aprender de qualquer jeito, só que vai aprender como se diz na rua. E na rua, na média das vezes, significa na telenovela, na série de televisão e no cinema hollywoodiano, que é o que a pessoa assiste 78%, 90% do seu tempo. Então ela está aprendendo, não é que ela não vai aprender se não for ensinada, agora você tem que discutir, tem que pensar. Eu acho que me parece óbvio, assim, eu não consigo entender, para além de várias dificuldades burocráticas que a gente tem, por que isso já não é tão óbvio quanto é em lugares como na França e tudo mais, que a educação audiovisual é essencial de se pensar didaticamente. Porque senão é isso, senão você democratiza tudo, mas se o acesso a determinadas coisas não é democratizado, o YouTube mesmo, se você entrar lá, 95% das coisas que existem lá são sátiras ou clichês, as sátiras são os melhores, e os outros são clichês e repetições de coisas que você está vendo no cinema, na televisão, no negócio o dia inteiro. É isso. No meu trabalho, eu tenho me dedicado mais à literatura, o meu trabalho eu tenho isso, o que eu estou tentando é fazer experimentação, não só com a linguagem, mas com a minha forma de escrever.
Eu estou lançando um livro agora que a experiência para mim era fazer uma história minimalista, com o mínimo de informação, mas não um minimalismo literário. Eu estava me inspirando mais na ideia minimalista que vem da música. Então eu tento, no meu trabalho mesmo, seguir experimentando ou na forma, ou na ideia, às vezes até na maneira de estruturar o que eu estou fazendo. E quando eu pego encomenda, e às vezes, como já em 2 casos eu peguei histórias para desenvolver para roteiro, que na verdade eu escrevi como livro porque eu não sou roteirista. E aí sim eu penso, tanto é que, por exemplo, um dos livros que é Miguel e os Demônios, eu não gosto dele como livro, porque a ideia era uma série e eram alguns episódios, então eu sempre já via ele como um produto. O livro era um processo que ia passar por uma roteirização, como passou, para chegar num filme. Então o livro não era algo tão importante para mim, era importante o que eu estava vendo ali na frente. Jesus Kid também foi dessa mesma forma que eu trabalhei, embora seja um livro que eu gosto mais, porque eu acho que acabei me perdendo, ou me envolvendo mais com o argumento que me foi proposto, assim. Mas no meu trabalho mesmo o que eu busco é experimentação de alguma forma, assim. Aí quando é encomenda, o que eu penso é o dinheiro e o que eles querem, e é isso. Oi, eu tenho 15 anos e assim, eu queria fazer direito. Primeiramente queria ser juíza, assim, né? Então eu comecei com pequenas produções, assim, pra família. E eu fui me interessando mais pra área do cinema, então eu queria saber, assim, de vocês, a partir de que idade, mais ou menos, vocês botaram, assim, tipo, eu quero fazer cinema mesmo, eu quero trabalhar com isso, e se vocês receberem algumas influências familiares, assim, pra trabalhar nessa área. Obrigada. Eu comecei a querer fazer cinema com 14 anos, então tá perto. Logo virou uma obsessão, e aí já não tinha mais jeito. Agora, as influências foram só as piores, no meu caso, na minha família, viu? Porque na minha família só tinha 3... não tinha ninguém de cinema e de nada parecido, e aí só tinham 3 relações com vontade de fazer cinema. Uma era porque eu ia ao cinema quase todo dia, desde os 14 anos, e aí eu só ouvia dizer que isso era uma vagabundagem, que eu tinha que estudar mais e fazer as coisas. Mas era mesmo, vamos olhar, era mesmo. Não, claro, mas o segredo da vida, e você vai concordar que você ia tornar a vagabundagem forma de ganhar a vida, mas foi o que eu fiz, e aí deu tudo certo no final. Mas essa era uma das influências na família. A segunda influência era que sempre que você chegava numa festa de qualquer tipo, te dava uma câmera e dizia: você não vai fazer cinema? Então filma aí a festa. Essa é a segunda influência. Eu sempre recusei, tá tudo certo. E a terceira influência era muito prática, que era, na verdade, quando eu entrei para fazer cinema, não tinha exatamente cinema no Brasil, porque eu entrei nos anos Collor, que você é muito nova para ter vivido, sorte a sua, e que o cinema brasileiro estava completamente parado, na verdade. Aí a única influência positiva que eu tive foi que a minha mãe falou: meu filho, você já gasta tanto tempo e tanta coisa com isso, acho melhor a gente pelo menos dar uma chance, né? Vai lá, você vai arranjar um jeito, só que se lá daqui a uns 3, 4, 5 anos não estiver acontecendo nada, talvez você precise fazer outra coisa, né? Mas vamos tentar, então. Eu estou falando isso brincando, mas é porque na minha geração, uma série de amigos meus de cinéfilos da mesma idade, os pais realmente impediram que eles entrassem na faculdade de cinema. Eles disseram: não, isso não, imagina, você não vai ganhar nunca nenhum centavo com isso no Brasil, vai fazer outra coisa. Então aí trabalhando com direito, com engenharia da computação, ou o que for, e ficam só cinéfilos até hoje.